Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CoachCast. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui, indicado por um grande amigo meu de Curitiba, que eu não posso deixar de citar o nome, que é o José Nascimento, professor José Nascimento. Além de um grande amigo, é um mentor e um profissional extraordinário, além de ser uma pessoa muito querida por muitos, inclusive o José D'Amigo Neto, que está aqui conosco. Seja super bem-vindo, agradeço de antemão a sua presença aqui, desse seu tempo precioso, né? Então, muito obrigado e se apresenta para os nossos ouvintes e quem nos assiste também. Olá, Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite para participar do CoachCast, né? Obrigado ao Nascimento pela indicação e pelo convite. Nascimento, além de um amigo muito querido, né, é um profissional marcante na minha relação de pessoas importantes da vida, né? Ou seja, ele faz parte de um pedaço importante da construção do conhecimento na minha vida, né? Para quem não conhece o Zé Nascimento ainda, né, ele é um influenciador muito importante, um professor, um escritor, né, ou seja, um consultor de empresas e ele é inspirador. Assim, ele tem feito um trabalho belíssimo no protagonismo digital das empresas via LinkedIn. Então, assim, quem não conhece ainda, vale a pena segui-lo lá. Meu nome é José D'Amigo, eu sou conselheiro, consultor, especializado em famílias empresárias, né? Vim de uma carreira executiva, daqui a pouco eu conto um pouco dessa história, dessa jornada, né? Mas, assim, a minha atuação tem sido exclusivamente a famílias empresárias, cuidando basicamente de três coisas, né? Eu cuido da área de governança, implantação de modelos de governança, estruturação de governanças ainda em estágios de maturidade menores, né? Ou seja, melhorando a maturidade e a estrutura da governança. Atuo com planejamento sucessório e patrimonial dentro das empresas e atuo também com transição de controle, né? Então, assim, empresas que precisam preparar-se para o investimento, né? Ou seja, se preparar para o capital investidor, ou empresas que já foram investidas, e aí nós somos chamados para fazer o trabalho de pós-merger integration, né? Que é a etapa pós-aquisição, né? A minha empresa chama-se DMG Axion, então é uma consultoria especializada nessa área de família empresárias, e a gente tem, assim, um prazer muito grande em lidar com o âmbito da dinâmica das pessoas dentro desse ambiente, né? Então, eu acho que isso é um ponto-chave. A minha história é executiva, então, eu sou formado inicialmente como farmacêutico industrial, né? Eu sou farmacêutico industrial especializado na área de pesquisa de nutracêuticos, né? Então, eu atuei nesse segmento durante muitos anos. Eu fui o pesquisador que trouxe para o Brasil e colaborou para o Brasil para a legislação de nutracêuticos no Brasil, de suplementos alimentares. Eu fui CEO da maior empresa na América Latina de suplementos alimentares, chama-se Nutrilatina. Saí de lá em 2007 e desenvolvi para a Nutrilatina mais de 80% dos produtos que ela, né, fizeram dela líder nesse mercado, incluindo alguns produtos muito conhecidos, como a gente teve um produto que existe no mercado, chama-se Diet Shake, é um produto para emagrecimento, né? Esse foi um produto desenvolvido por mim diretamente. Olha só. Tem uma linha de esportistas chamada Mega Mass, é uma linha para aumento de massa muscular, também desenvolvido por mim. Tem uma linha para esportistas de alto desempenho, chamado AGE, que é uma linha também desenvolvida por mim e por uma equipe de pesquisadores vinculados a mim, né? Então, assim, eu começo minha carreira na área científica, como farmacêutico, né? E quando faltavam 2 anos, assim que eu me formei em farmácia industrial, faltavam 2 anos para me formar em administração de empresa. Durante um período eu fui coordenando os 2 cursos, assim, né? E na área de administração de empresa, eu acabei me especializando em estratégia, planejamento, né? Estratégia e marketing, né? Então, ao longo da minha carreira, eu sempre me dediquei às empresas de bens de consumo, tenho uma visão muito voltada para a indústria e para as empresas de bens de consumo. Mais recentemente, tenho atuado com empresas na área de infraestrutura, de tecnologia,
em indústria de outras áreas, como a área energética, como na área de plásticos, por exemplo, né? Então, hoje a minha formação de administração aflorou como a minha principal contribuição profissional, né? Então, assim, a minha história veio como executivo, então eu ocupei 4 cadeiras de CEO ou vice-presidente na minha carreira e esgotei, né? Assim, resolvi fechar esse ciclo executivo há cerca de 6, 7 anos atrás, quando eu passei só a fazer parte do conselho de empresas. Eu sou conselheiro formado pelo IBGC, né? E aqui faço parte do capítulo Paraná do IBGC, faço parte do LIDE, que é o Instituto para Lideranças Empresariais aqui, sou fundador da AEPAR, que é a Associação dos Empresários do Paraná, né? Sou diretor do Núcleo Estratégico da DVB, que é a Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing aqui do Paraná, e fui conselheiro quando eu estava como CEO da Raco, uma empresa na área de cosméticos. Eu fui conselheiro na área de ética da ABVD, ou seja, é a empresa de vendas diretas, né? Então, assim, eu estou muito vinculado a entidades associativas, então é uma maneira que eu encontro de compartilhar conhecimento, né, formar redes de relacionamento produtivas, né, e construir conhecimento através desse campo, né. Mas, atualmente, a minha área de atuação tem sido governança, planejamento sucessório e transição de controle das empresas. Que legal. A minha mente já está borbulhando aqui com um monte de perguntas, né? Mas como o tempo é limitado para todos, né? A gente tem que ir naquelas que fazem mais sentido para quem nos ouve. A sua carreira foi toda planejada ou lá no comecinho, que você foi fazer farmácia, ainda você não tinha esse viés assim de querer ir para o mundo executivo? Olha, eu sou até um pouco chato com essa história de planejamento, sabe? Assim, ela foi planejada, né? Ou seja, é muito comum eu abrir mão de coisas que não estão no meu foco, né? Ou seja, eu procuro não distrair a minha atenção naquilo que está planejado, né? Então, quando eu iniciei o curso de farmácia é completo em 5 anos, né? Ou seja, com 3 anos você tem a habilitação para ser farmacêutico, né, de dispensação, para atuar nas farmácias. Com mais 1 ano você escolhe entre a capacitação de bioquímica ou de indústria para atuar em laboratórios de análises clínicas, né, atuar em pesquisas genéticas, pesquisas bioquímicas, onde eu atuei também, mas eu fiz essa especialidade, mas eu queria a indústria. Então eu fiz as 2 habilitações, tanto a de bioquímica quanto a de indústria, porque eu queria a de indústria, né? Então a minha última foi a de indústria. Antes de me formar em farmácia, eu já tinha trabalhado em 2 empresas, né? Antes de eu atuar como pesquisador na área de nutracêuticos, eu já tinha participado de um grande projeto na área de nutracêuticos, que foi a elaboração dos produtos da expedição do Amir Klink, né, os produtos que ele levava no barco dele para alimentação. Então, desenvolvi projetos para a Marinha do Brasil, ainda quando estagiário nesse momento, né? Então, meu foco sempre foi a indústria. Então, planejei essa área, desenvolvi carreira dentro desse segmento de alimentos, aí pivotei, saí da área de ciências da vida, fui para o setor automotivo, trabalhei no setor automotivo e de engenharia construtiva durante bastante tempo, já como gestor, eu fui vice-presidente da empresa. Depois saí desse negócio, voltei para a área de bens de consumo, fui CEO de uma empresa de cosméticos. Então, assim, isso tudo tem sido muito edificante, né? E hoje venho apoiando no conselho as empresas familiares, né? Mas sempre com essa visão direcionada, que foi a tua pergunta, né? Ou seja, se é intencional, se é planejado, sim, é intencional, é planejado, e procuro não me distrair dentro do foco das coisas que eu elaboro como meu foco principal. Olha só que legal, porque uma das questões que muitos perguntam é isso, né? Ah, eu tenho que planejar toda a minha carreira, né? O que você acha disso? Então, assim, tudo depende muito do quanto a pessoa compreende o seu aspecto vocacional, né, Sérgio? Eu acho que
a grande questão hoje é a pessoa sair do ensino médio e ir para o ensino superior, e tendo que fazer uma escolha para que curso eu vou fazer vestibular, né? Ou seja, para o que eu vou me especializar, né? Ou seja, que escolha eu vou fazer, sem ter uma leitura muito adequada de qual é a sua vocação, né? Então, assim, se a pessoa já tem, já compreende, já descobre a sua vocação, é muito mais fácil. Aí a recomendação mais forte é profundidade e não abrangência. Eu acho que a profundidade é mais importante do que a abrangência quando você encontra a sua vocação. Então, se a vocação é gestão, procure saber gestão de que área. Se a sua vocação é medicina, procure saber em que especialidade. Se a sua vocação é na administração de empresa, procure saber. Então, assim, na engenharia, procure saber. Então, cada uma dessas áreas, eu acho que a profundidade, num primeiro momento, te traz conteúdo, te traz lastro, né? Depois, a abrangência pode ser lateralmente algumas coisas que você vai buscando, né? Mas a recomendação é procure planejar, caso você já tenha um aspecto vocacional bem resolvido, né? E quando não tem, digamos que a pessoa, vou sair do campo educacional e vamos para o campo profissional, né? É o coração é que vai dizer o quanto você está no lugar certo ou você está no lugar errado, né? Ou seja, é a quantidade, né? A porção de paz que você tem no teu coração é que vai te dizer se você tem prazer em sair de casa quando vai para o trabalho e voltar para casa quando sai do trabalho, entendeu? Assim, são os dois lugares, os dois melhores lugares da vida é o que te trazem paz, né? Ou seja, então, assim, quando eu saio de casa e vou para o trabalho, eu vou para um lugar onde eu vou feliz, e quando eu saio do trabalho, eu volto para casa com um lugar que me deixa feliz, né? Então, assim, essas duas coisas são importantes, né? Então, planejar com base nisso é fundamental. A alegria tem que estar permanentemente dentro daquilo que você faz. Legal. E eu estou aqui agora no seu LinkedIn e essa questão das empresas familiares, muitas vezes o fundador da empresa quer que os seus, logicamente, né, ele quer que os seus filhos, né, sigam, deem continuidade com a empresa, né? Como fazer isso virar, de repente, uma vocação para aqueles filhos que, às vezes, não têm vocação nenhuma para negócios? Isso é boa pergunta, né, Sérgio? Assim, no campo da empresa familiar, a sucessão é um exercício que, quando feito na hora errada, é difícil que dê resultados certos, né? Então, por isso que a gente sempre, quando fala de sucessão, fala de planejamento sucessório, né? É importante que o sucessor faça parte dos planos do empreendimento, assim como faz parte a receita, né? Ou seja, o filho tem que estar, ou a filha, né? Eles precisam estar presentes no negócio o máximo possível de tempo e o mais bem envolvidos possível dentro do negócio, né? Então, o primeiro ponto é isso. Qual é a dose de planejamento que a sucessão envolve? E aí isso vai tirar um pouco da dor do processo do planejamento sucessório. A outra questão é o quanto o fundador precisa desejar a sucessão como uma etapa importante da sustentabilidade do legado. Então, isso é uma questão bastante importante, porque ele não quer alguém igual a ele quer alguém que sustente o futuro daquilo que ele fundou, daquilo que ele criou, né? Então, acho que esse é um segundo ponto, é mirar no legado, é mirar na sustentabilidade do legado, né? Um terceiro ponto são as dores da transição. Então, assim, a sucessão envolve mentes diferentes. Mentes diferentes, ou seja, até porque envolve gerações diferentes, formas de entender o mundo que é diferente, né? Então, assim, isso também é importante. E um quarto ponto, só para não estender muito a questão, o quarto ponto que é a cultura, né? Ou seja, a sucessão precisa respeitar o legado cultural, o código cultural no qual aquela organização que vai ser sucedida foi constituída, né? Porque muitas vezes o sucessor também tem a disposição de transformar, tem a disposição de revolucionar, mas na maioria das vezes a empresa familiar se sustenta na sua resiliência, né? Muito da estatística da empresa familiar
tem a ver com resiliência, né? E muito dessa resiliência tem a ver com a cultura impregnada no modo como a empresa faz as coisas. E o sucessor precisa respeitar esse legado cultural, respeitar essa transição cultural, né? E fazer até dar um banho de loja na cultura, né? Ou seja, dar um facelift na cultura, mas respeitar o lastro que essa cultura traz dentro do negócio. Que bacana, isso aí que você está falando me lembrou do livro A Mentalidade do Fundador. E aí eles trazem lá nesse livro, né, os autores. Esse livro é de 2016, eu super recomendo para quem quer se aprofundar um pouco nisso, né, justamente para falar de cultura. E como você enfrenta, né, qual que é a chave para você enfrentar esse tipo de transição, porque a transição ela gera uma crise, né? Então eles citam até lá, não sei se você lembra, o Walmart, né? Porque ele se perdeu em um determinado momento em relação ao que o fundador tinha como essência para o negócio. Como é que você trabalha isso, né, no teu dia a dia? Sim, Sérgio, eu acho que eu costumo ser muito direto nessas questões, porque assim, o planejamento sucessório ele é tão crítico que é importante você tratar isso, como eu digo, de maneira tão relevante quanto você trata a receita e o desenvolvimento da empresa, antes que isso seja um assunto para ser tratado no caminho de volta do funeral, sabe? É impactante fazer essa frase, sabe? Porque assim, a família não, se ela não faz parte, não toma parte da ideia de sucessão, obviamente que o fundador não inaugura uma empresa, não funda um negócio e não carrega cicatriz nas costas de construir, edificar o desenvolvimento de um negócio pensando em sair. Ele pensa em sustentar esse legado, em algum momento fazer a transição disso tudo, né? Mas é fundamental fazer esse planejamento. Tem algumas questões, por exemplo, no planejamento patrimonial, que tem a ver com planejamento sucessório, muitas vezes o legado que ocorre pelo falecimento do fundador traz aos sucessores muito mais problemas do que soluções e muito mais despesas do que vantagens. Eu já cansei de ver situações onde sucessores dilapidam o seu próprio patrimônio ao longo do inventário de um legado que acabam de receber. Entende? Então, assim, é fundamental. Eu acho que a questão aí que a gente tem que tratar é qual é o nível de clareza, de transparência e de diligência antecipados que você trata o tema de sucessão. Por exemplo, eu conheci o meu curso para conselheiro, eu acabei fazendo por uma questão de agenda em Fortaleza. E lá eu conheci já a terceira geração da família das farmácias Pague Menos, né, que é ali da região de Fortaleza. Né? Isso. E eles têm um conselho de sucessores. Eles têm o conselho de família, eles têm o conselho de administração, eles têm um conselho de sucessores. Eles têm um mentor para sucessores, eles fazem a mentoria dos sucessores muito prematura, né? Ou seja, já preparando esses sucessores todos. Eles têm um código dentro do protocolo de família que determina regras de como a sucessão pode ou como a sucessão não pode acontecer. Então, assim, esse tipo de planejamento, que parece ser sofisticado, mas não é, ele só precisa ser organizado, ele ajuda muito para que no momento certo as coisas aconteçam de maneira apaziguadora, edificadora e olhando para o futuro com segurança. Eu acho que esse é um ponto-chave. Que bacana, hein? Muita riqueza em tudo que você está trazendo para nós aqui, né? Porque o Brasil tem muitas empresas familiares, né? E grandes empresas familiares. Assim, as estatísticas elas acabam variando um pouco, dependendo, mas assim, tipicamente, mais de 2/3 das famílias brasileiras, assim, alguns números mostram que é muito mais, cerca de 80% das empresas são familiares, só que desse número, a maior parte dela, a imensa maior parte delas, morrem na transição para a segunda geração, ou seja, elas não resistem à segunda geração. Né? Então, assim, é esse índice de mortalidade das empresas, né, que tem sido um alvo muito importante de muitas empresas. Aqui em Curitiba
tem uma colega sua que também tem um canal, tem um podcast, é a Monique Ferreira, ela tem um podcast chamado Legado e Família. E o propósito do podcast dela e do canal Legado e Família é assegurar a sobrevivência entre as gerações, né? Ou seja, a longevidade das gerações na família empresária. É contradizer essa estatística, né? Tem um número, né? Existe uma sequência estatística que chama-se 30, 13, 3, né? Ou seja, 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração, 13% sobrevivem à terceira geração e apenas 3% sobrevivem à quarta geração. Olha só, que interessante. Então, é um número, é um funil, né, estreito, onde o aspecto geracional vai sendo um ofensor na sobrevivência do legado empresário, né? Então, tem muita gente hoje bacana, inteligente, inclusive um dos livros que eu vou indicar depois para vocês é o que a Monique criou, porque é uma obra colaborativa, são vários profissionais contribuindo dentro da obra que ela escreveu. Que legal, e daqui a pouco vamos falar disso, indicações de livros e de conteúdos diversos, já deu um para nós aqui, muito interessante, Monique Ferreira, anotei o nome dela já aqui. Agora falando nessas, não só nas estatísticas, né, mas voltando um pouquinho para uma questão de gerações, né, como às vezes hoje nós temos dentro das empresas 4 gerações e até 5, né? Então isso acontece nas sucessões também, e como os líderes podem tratar disso? Que bênção que é assim, né, Sérgio? Que bom. Isso é maravilhoso, né? Porque, assim, hoje o mundo é um mundo tão múltiplo, ele é tão plural, ele é tão diverso, que imagine que dificuldade teria uma empresa que tivesse que lidar com um público que consome produtos e serviços, que é plural, vendido por uma empresa que é unigeracional, né? Então, assim, quanto mais as empresas investirem nessa diversidade, tanto geracional, quanto cultural, quanto de contribuições, essa diversidade, que é um dos aspectos essenciais da boa governança, né? Ou seja, traz armas, traz uma artilharia muito importante para a empresa resistir aos ataques do mercado. Isso é bem importante. Muito bom. Eu estava escutando um podcast com o presidente da PepsiCo esses dias, o presidente do Brasil, e ele justamente trouxe essa questão que lá eles têm um estagiário ou um assistente mentorando executivos. E tem sido fantástico isso. E é uma troca muito boa, porque é o contrário, né? Não é o executivo já experiente mentorando quem está chegando, é o contrário, porque eles querem aprender. É interessante isso que você falou, muito interessante, porque assim, você é mentor, eu sei disso, né? Eu também sou mentor há muito tempo. Então, assim, existe a mentoria reversa, que é essa que a gente está discutindo agora, né? Eu sou mentor voluntário, né? Eu faço parte de uma igreja aqui em Curitiba, e eu sou mentor voluntário de jovens, né? Empreendedores, boa parte deles com algum tipo de vulnerabilidade, então a gente mentoria, e é interessante o quanto a gente engrandece o nosso conhecimento mentoreando esses jovens, né? Porque o ângulo de mundo, o ângulo de vida, o ângulo de percepção que eles têm e que nos trazem ao longo da mentoria, ele acaba sendo muito útil para que a gente corrija, né, distorções de percepção que a gente tem, né? Mas esse tipo de mentoria é muito comum. Hoje em dia, os grandes executivos nas organizações, além de fazer aquelas excursões conhecidas, né, as missões para o Vale do Silício, né, para esses centros de tecnologia, é buscar estar do lado de múltiplas gerações, né? E aí eu lembro, em São Paulo, há muito tempo atrás, uma das agências que fazia parte do grupo do Roberto Justus, tinha que era a Fischer, né? A Fischer tinha um trabalho com a Rosana Herrmann, que era uma jornalista, e ela tinha um grupo de adolescentes permanente, era um conselho de adolescentes, com o qual ela fazia reuniões mensais para entender tendência, para discutir pontos de vista, para analisar o que essa nova geração que está aí
têm para contribuir comigo sobre a maneira como eles consomem. Isso há muito tempo, isso faz 20 anos atrás. Entende? Então, assim, esse tipo de respeito que tem que se ter com as múltiplas gerações, esse ponto que você colocou, tanto no aspecto multigeracional dentro da empresa, quanto na mentoria reversa, que é aprender. Eu sou conselheiro de uma empresa de tecnologia, né, e nessa empresa de tecnologia, obviamente que tem as squads, tem as sprints, os OKRs, tem toda aquela metodologia ágil de gestão, e a maneira fluida como o conhecimento transita dentro da empresa, e a maneira também fluida como a estrutura da organização respeita a hierarquia da informação, porque uma coisa é a hierarquia dos cargos, a outra coisa é a hierarquia da informação. Então, a empresa respeita a hierarquia da informação. Às vezes eu tenho um analista, um assistente, que tem um domínio numa área tão melhor do que eu tenho, que eu ia até ali com ele discutir, conversar, me economiza muito do tempo para fazer o aprendizado de uma determinada área, né? Recentemente a gente estava falando de uma inovação. Essa empresa está criando uma linha inteira de robôs, né, para ajudar em atividades repetitivas na empresa, uma tecnologia chamada RPA, e ela estava estruturando os algoritmos desses robôs, né? E para conseguir definir a lógica do uso desses robôs pelas empresas, ao invés de buscar os executivos sênior das organizações, a gente precisava buscar a média liderança dessas organizações, que é quem sofria com os mecanismos, às vezes, burocráticos, às vezes pesados, às vezes improdutivos e repetitivos, né? Para se buscar isso. Então, essa mentoria reversa, ela é útil em diversos aspectos. E aí, caso a gente tenha aqui no nosso tempo uma oportunidade, eu queria tratar de um tema que é ambidestria. Por favor, fique à vontade. Porque assim, Sérgio, no mundo da governança, existe um tema específico, que eu recomendo que as pessoas leiam, que é a governança ambidestra, né? Que é a mente que performa e a mente que explora, né? A mente que vai buscar o novo, né? Então, assim, é a mente que mantém a segurança, que estrutura o legado, que garante a margem de contribuição que a gente precisa por EBITDA, que a gente precisa performar dentro da empresa, e a mente que está pensando no segundo motor que eu vou ter dessa margem de contribuição e do EBITDA num futuro próximo, né? Como é que a gente lida com essa ambidestria dentro da organização? E tem 3 maneiras de você lidar com isso, né? Uma é uma ambidestria pendular, onde a empresa fica, ora, pensando no legado, ora, pensando na inovação. Essa acaba não sendo muito produtiva, né? A outra é a ambidestria organizacional, que é onde você institui dentro da tua empresa uma área que pensa o novo, né? De maneira institucionalizada, né? Ou seja, então você cria núcleos de inovação dentro da empresa. E a terceira forma é a empresa responsiva, é onde ela só inova porque um concorrente me provocou, porque eu perdi margem dentro de um produto, porque o meu produto está começando a perder participação de mercado. Então, é uma ambidestria responsiva. Essa é a mais irresponsável, é a mais negligente de todas as formas de você tratar a ambidestria, né? Então, esse aspecto que a gente estava tratando agora, das gerações, alimenta por trás essa questão da ambidestria. Ou seja, as novas gerações são um ambiente muito fértil para a gente discutir o motor 2, né? Que é o motor que vai nos garantir o crescimento no futuro, o lucro no futuro, a novidade no futuro, né? Que aula ainda, amigo? Poxa, você deu uma aula aqui agora no CoachCast. Muito obrigado. Fantástico, viu? Adorei. Por mim, ficaríamos aqui muito mais tempo, hein? Teria muita pergunta para você, muitas perguntas ainda além disso, né? Mas eu só tenho a te agradecer todo esse conhecimento que você traz, essa tua experiência aí, e todas as suas temáticas aqui. Inclusive, já fica o meu convite para
para um próximo episódio, aqui a gente voltar a falar de outras temáticas, aprofundar um pouquinho mais. E não falamos de... Tem um tema que nós não falamos aqui, Sérgio, que eu vou até te interromper para isso, que deixar uma ponta puxada, talvez, para um outro bate-papo, que é valuation, tá? Valuation. Que é valuation, porque, assim, a mente do fundador, às vezes, o trai com relação à percepção de valor do seu ativo. Então, assim, como é construído o valor de um ativo é algo também muito importante, porque a gente que lida com M&A, né, a gente apoia muito essa estrutura toda de investimento nas empresas, a gente percebe o quanto frustra o fundador no momento em que ele lê o valuation feito por uma entidade externa. Porque daí é uma entidade desapaixonada, que não vai olhar as cicatrizes nas costas dele, não vai avaliar a marca dele de uma forma romântica, então é importante, esse é um tema super bacana de, oportunamente, a gente poder... Já está convidado, então, e também para a gente entrar na questão do ESG ou ASG, né, que você falou bastante de governança, né, mas nós temos aí a questão da responsabilidade ambiental também e social, e estou fazendo um MBA nesse tema, inclusive, que é um tema muito apaixonante, né, então estou me aprofundando um pouquinho mais para poder prestar cada vez melhor trabalho aqui para as pessoas, né. Sem dúvida, eu acho que é um tema sensacional. Eu faço parte do comitê de ESG do LEED aqui em Curitiba, então, assim, uma das empresas que eu atuo no conselho é uma empresa de energias limpas, então a gente trabalha olhando para crédito de carbono, para emissão, né? Ou seja, no próprio IBGC a gente discute muito a questão de mudanças climáticas e o endereçamento dos protocolos empresariais em prol dessas mudanças climáticas, né? Ou seja, da proteção dessas questões todas, né? Então, vai ser um prazer a gente discutir também sobre isso. Maravilha, e iremos, hein, em breve. E para nós finalizarmos aqui, amigo, por gentileza, o que você indica como leitura e também como fonte de conhecimento aí? Hoje em dia nós temos diversas fontes, né? Algum podcast, algum filme, algum livro, qualquer coisa que você puder agregar aqui para os nossos... Olha, na área de governança, tem uma bíblia da governança, escrita pela Sandra Guerra, chamada Caixa Preta da Governança. Ou seja, esse é um livro, aquele must read, assim, sabe? Aquele livro que você não pode deixar de ler, sabe? Você precisa ler, né? Ou seja, ela traz contribuições muito importantes de como a governança pulsa dentro das empresas e não como ela é organizada, né? O outro, aquele que eu te falei, ou seja, que é esse livro aqui, que é do legado e família, né? Então, é o legado da família empresária e a continuidade dos seus negócios. Então, foca a continuidade dos negócios. Isso é do legado e família. É uma obra colaborativa. O outro livro é do Mônica Ferreira, né? Como? Monique Pereira e Rafael Homem de Carvalho, que são os facilitadores da obra, tá? Foi quem organizou o conteúdo. Ótimo, perfeito. O outro livro é do nosso amigo José Nascimento, Mundo 6.0. Esse você tem aí. Esse, inclusive, eu tenho aqui, e esse aqui, ele saiu do forno sábado, que eu fui lá buscar em Curitiba, aí na sua terra. E um último livro, principalmente para a geração Z, é O Ego é o Inimigo, ótimo. Do escritor americano Ryan Holiday. Olha, perfeito. Esse livro ele é muito precioso para trazer algumas dicas bacanas, porque assim ele vai lá da filosofia estoica, né? E entre os dias de hoje, ele tem um podcast, ou seja, aconselho a seguir, tá? E como filme, assim, olha, na área de sucessão, imperdível no HBO Max, para quem tiver acesso, é o Succession. É Sucessão. Uma série fantástica. Essa série ela é imperdível, assim. Pena que ela já não tem uma nova temporada, mas ela fala né, na verdade ela lembra a história do Ted Turner, né, ou seja, de um grande empresário americano, de um conglomerado de comunicação, mas dos dilemas da sucessão quando a sucessão não é bem planejada. É verdade, é fantástico. Essa aí, super recomendo também. É muito boa. Assina embaixo. Como entretenimento ela é boa e como educação ela é melhor ainda.
É verdade, ela nos inspira também e põe fogo na gente às vezes, né? Tem momentos que a gente pega fogo nela, né? É uma série muito boa para fundadores assistirem. É Fundadores verdade. assistirem, porque recentemente eu vi um psicólogo fazendo análise psicológica dos personagens dessa série, Ah, que legal, Bárbara. e é muito bacana, e ele mostra que tudo começa no ego doente do pai. É verdade. Muito bom, perfeito. Então, Olha só, essa é a dica, espero que todo mundo aproveite. tenho certeza que vão aproveitar e vão gostar muito, e só tenho a te agradecer. Onde as pessoas te encontram? Quem quiser te seguir? Qual é o principal canal? LinkedIn, José D'Amigo Neto é o meu canal, @ José D'Amigo Neto também no Instagram, né? E a Legal, nossa empresa é a DMG Action, então é www.dmgaction, com 2 Cs, EON, né? action.com.br. perfeito. Então, todas essas informações aqui das redes sociais do Amigo estarão aqui na descrição desse episódio. Só tenho a lhe agradecer e volte sempre aqui no podcast. A casa é sua. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite e espero que a gente volte para tratar esses temas. E parabéns por essa iniciativa, que isso engrandece sempre muito as pessoas. A gente nunca sabe o alcance dessa contribuição, mas tenha certeza que você está fazendo um bem enorme para as pessoas. Muito obrigado. Um forte abraço. Um abraço, tchau.